Meus amados irmãos, estamos com a nossa Parashá Noa, a segunda Parashá. A Parashá Noa vai de Gênesis 6, capítulo 6, verso 9, do 11 ao 32. Esta porção dessa semana revela ao mundo a história de Noé. Gênesis 9, capítulo 11 ao 32. Capítulo 9, do 11 ao 32. Nessa Parashá, somos apresentados o homem que achou graça diante de Adonai. Essa história de Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Elohim. Gênesis capítulo 6, verso 8 ao 9. Todos os comentaristas cristãos, como os sábios de Israel, possuem opinião variada sobre Noé. Alguns defendem que era justo apenas comparado com a sua geração. Ou seja, se Noé tivesse vivido em outra época, não teria sido nada de especial. Outros defendem que a justiça e integridade de Noé ultrapassa os limites morais de uma geração perversa. E mesmo se comparando a outra geração, ele ainda seria louvado como um homem que andava com Elohim. Devemos aceitar as palavras da Torá que Noé era de fato um homem justo. Se Noé brilhasse intensamente em um mundo de trevas, quanto mais ele brilharia em um mundo de luz. Tanto o autor de Hebreus como de Pedro enaltece a fé e a obediência de Noé. Hebreus 11, 7 e 7. E 2 de Pedro 2, verso 5. Noé foi um homem que permaneceu firme aos princípios do Eterno. Um dos piores momentos da humanidade. Noé era justo, não apenas na sua geração, mas apesar de sua geração, que possa permanecer fiéis à Torá do Eterno, o nosso Mestre Yeshua, em meio da investida de um mundo que já é do maligno. 1 de João 5,19. Noé deve ser um exemplo de santidade, fidelidade e obediência para todos nós. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da época. Ele andava com Deus. Verso 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheio de violência. Verso 12. Ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Verso 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência. Por causa deles, eu os destruirei com a terra. 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipre, divida em compartimento e revista de pinte por dentro e por fora. Faça como 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe o teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta de 1,5 metro de altura. Faça-lhe um teto e um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um meio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea.
para preservá-los vivos com vocês. De cada espécie de árvore, de cada espécie de animal, grandes e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que seja conservado vivo. 21. E armazene todo tipo de alimento para vocês e para que eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque vocês é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com vocês 7 casais de cada espécie de animais puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de ave, cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-lo toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites farei um dilúvio que viera sobre a terra. E então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram, se elevaram a arca acima da terra, e as águas prevaleceram e aumentaram sobre a terra. A arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanho doméstico, animais selvagens e todas as pequenas criaturas que voem a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca tinha narinas e fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais grandes ou animais pequenos, que se movem rente ao chão. As aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis, capítulo 6, verso 9, do 7 ao 24. É interessante notar nessa leitura que na arca só tinha uma porta. Que representa a arca? A arca representa Yeshua. E a única porta também representa Yeshua. A única porta que tinha na arca. A única porta que temos de salvação entre Deus e os homens é Yeshua. Então vamos seguir com a nossa leitura da nossa paraxá, que vai de Gênesis, capítulo 8, do 9 ao 29. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estava com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e o 17º dia do mês, a arca pousou na montanha de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram o topo das montanhas, e passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando volta, e depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os seus pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para a arca, e Noé estendeu a sua mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe
em seu pico uma folha de oliveira. Noé então ficou sabendo de primeiro dia do mês de 601 dia da vida de Noé secaram as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua família, seus filhos e as mulheres dele. Faça que saia também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movam rente ao chão. Faça sair para que espalhe pela terra e seja fértil e se multiplique. Então Noé saiu da arca com a sua família, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais pequenos que se movem rente ao chão, de todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-lhe como holocausto queimado sobre o altar do Senhor. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: seja fértil, multiplica-se e encha a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês, e os animais selvagens, as aves do céu e as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive, que se move, servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas, mas não coma carne com sangue, que é vida. Alimentos para vocês. Assim como dei vocês vegetais, agora dou todas as coisas, mas não coma carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar o sangue, tanto homem como animal, pedirei conta. A cada um pedirei conta da sua vida, do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi feita o homem criado. Mas vocês, seja fértil, multiplica, espalhe-se pela terra, prolifere nela. Então disse Deus a Noé: seus filhos que está com você, vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todos os seres vivos que está com você, aves, rebanho doméstico, animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabelecerei uma aliança com vocês, mas nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês para todas a geração futura. O meu arco-íris, que coloquei nas nuvens, será como sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, e naquele aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda a espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda a vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olhareis para ele e lembrarei que nela aparece o arco-íris. E lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, toda a espécie que vive na terra.
Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé saíram da arca e foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E disse: Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi a contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram sobre os ombros, andando de costa para não verem a nudez do pai. Cobriram-no. Quando Noé acordou do feito do vinho, descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito. Disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. E depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos e viveu todos os anos da sua vida, 950 anos, e morreu. Gênesis 10, do 1 ao 32. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filho de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Esses foram os filhos de Sem. Gomer. Do 10 ao 32, capítulo 10, do 1 ao 32, temos a genealogia de Sem. É dos filhos de Noé. Eu não vou ler, mas quem quiser ler pode ler a hora. Gênesis 11, do 1 ao 32. No mundo todo só havia uma língua, um só modo de falar. Ainda os homens do Oriente encontraram uma planície a ensinar, e ali disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-lo bem. Usar tijolos em lugar de pedra e pinche em vez de argamassa. Depois disse: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Já estava incumprindo o mandamento de Deus, que era para multiplicar e proliferar a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir que planeje fazer. Venhamos e espalha pela face da terra. Desçamos e confundamos a língua que fala, para que não entenda mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali toda a terra. E passaram a construir e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Este é o registro da descendência de Sem, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade. Sem gerou Arfaxete, e depois de ter gerado Arfaxete, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filha. Aos 35 anos, Arfaxete gerou a Sela, e depois gerou a Salá. Arfaxete viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. E aos 30 anos de Sela gerou Eber. Depois gerou Eber. A Sala viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. E aos 34 anos de Eber gerou a Peleque. Depois que gerou Peleque, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas.
E aos 30 anos de Peleque gerou Reu, e depois que gerou Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou a Seruque, e depois gerou Seruque, viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Aos 30 anos de Seruque, gerou a Naor, e depois que gerou a Naor, Seruque viveu 200 anos, gerou filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou a terra, e depois que gerou a terra, Naor viveu 119 anos e gerou filhas e filhas. E aos 70 anos, Tera havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Aló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Tera, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filho. Tera tomou seu filho Abraão e seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Sarai, a mulher do seu filho Abraão, e junto partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Arã, estabeleceram ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Aqui começa a nossa história, aqui começa a grande história do nosso patriarca Abraão, o nosso pai na fé, que vamos estar vendo na próxima Parashá Lech Lecha. Estamos vivendo os últimos dias na terra, assim como é o dia do dilúvio, assim como no dia de Noé, estamos também vivendo esses dias. Estamos chegando ao fim. Estamos preparados para a volta de Cristo? Estamos preparados para o retorno de Cristo? Ou estamos como no dia de Noé, sem saber onde estamos? Noé, ele foi fiel a Deus. Será que estamos sendo fiel a Deus, a palavra do Eterno? Ou estamos correndo atrás de lei de homens? Porque muitos estavam correndo atrás de prazeres mundanos, casando, dando em casamento, se prostituindo. Hoje estamos vivendo os mesmos dias, assim como nos dias de Noé. Naquela época, Deus destruiu o mundo com água, pero agora vai ser destruído com fogo. Estamos em que lado? Será que estamos entrando na arca, que a arca é Cristo? Estamos firmados na rocha que é Cristo? Ou será que estamos vagando, sem saber o que fazer? Estamos sem Deus, sem direção. Muitos estão sem Deus, sem direção, vivendo em um mundo caótico. A vida está caótica, está vazia. Não tem Deus em seu coração. Hoje corre a Bíblia e diz que a Bíblia não serve, que a Bíblia está velha, está mal traduzida. A Bíblia é um manual. O manual é o manual. Todas as coisas têm um manual. Deus deixou esse manual para que nós outros estudara. Não acredita quando as pessoas dizem que a Bíblia foi mal traduzida, foi retocada. É uma mentira. Leia o manual do Criador. Leia de Gênesis a Apocalipse. Essa palavra. Assegura na mão de Deus. Quando você está com depressão, pega a Bíblia e vai a ler. Quando você está aflito, pega a Bíblia e vai a ler. Porque Deus tem uma palavra aí para você, meu irmão. Essa palavra, ela é viva. A Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus. Corre, leia essa Bíblia, dia e noite. Não desvie dessa palavra. Na época de Adão, na época de Abraão, na época de Noé, eles não tinham a Bíblia para ler. Hoje estamos melhor que eles, porque temos o manual que o Criador deixou. Eles tinham a Torá hablada. Nós temos a Torá escrita para ler
cada vez que possamos, que podemos, muitos estão sendo mortos pela palavra do Eterno. Em muitos lugares, essa Bíblia está sendo proibida. Mas hoje temos a liberdade, vivemos em um país livre, temos a liberdade de estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas você já levou até os pés de Cristo? A fé, ela move montanha. Fé é obedecer. Se você não obedece, não adianta. Eu acredito em Deus. O diabo também acredita, meu irmão. Você tem que pegar essa palavra, orar, jejuar, purificar de todos esses pecados. Como fazemos isso? Não podemos com as nossas próprias forças. Muitas vezes eu penso, vou esperar eu sair de certos tipos de coisa, certos pecados, mas eu sozinha não posso. Eu não posso, só Deus pode me ajudar. Só Ele. Quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu começo a ler, eu começo a colocar em prática. Eu peço, orar a Deus. Começa a orar a Deus, pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso sozinho, eu não posso deixar esse vício, eu não posso deixar o cigarro, não posso deixar a prostituição. Eu não posso. Com a minha própria força eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode me ajudar. Mas se eu não buscar, Deus não vai fazer. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que querer a salvação. Eu tenho que buscar, eu tenho que lutar por ela. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero estar perdida, eu não quero que meus filhos estejam perdidos. Eu quero uma libertação da minha família. Para isso, eu tenho que ir aos pés do meu Senhor. Eu tenho que ler essa palavra. Não correr atrás de lei de homens. Hoje está uma distorção. Está distorcendo a palavra, está caindo a palavra de Deus por terra. Dentro de muito pouco, vamos ser proibidos de ler essa palavra. Você está alimentando, você está se fortificando, está preparado para a grande tribulação? Ou você está pensando que você vai ser arrebatado? Antes da tribulação, vai não, meu irmão. Prepara-se. Prepara tu e tua família. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a paraxá de Noa. Que o Eterno lhe bendiga e lhe guarda. Lembra, estamos vivendo os últimos dias na terra. Esteja preparado. Porque, quem sabe, muitos pensam, não, ainda tenho muito tempo. Quem sabe, se Deus te chama hoje, será seu último dia. Você está preparado? Você sabe se você vai passar dessa vida para outra? Qual será o futuro? Você está preparado? De repente, eu posso não alcançar o arrebatamento. Porque eu posso morrer antes. Eu posso estar acabando de falar com vocês e de repente meu dia aqui na terra se acabou. Para mim. Então devemos estar preparados a todo momento. Prepare-se. Yeshua está voltando. Prepare tua alma. Onde você quer passar a eternidade? O Eterno deixa você escolher vida ou morte. Você pode escolher. Você pode escolher estar com o Eterno ou você pode escolher estar do outro lado também. Você é livre. Ninguém quer ir para o inferno, né? Ninguém quer ir. Mas também não quer fazer a vontade de Deus. Só tem dois caminhos a escolher. Você escolhe, você tem o livre-arbítrio. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, ele falou, não comerás dessa fruta. Porque o dia que vocês comem, vocês vão morrer. Eva comeu, não morreu fisicamente, mas espiritualmente ela morreu. Adão e Eva morreu espiritualmente. Eles falavam com Deus face a face, eles já não falaram mais porque estavam mortos espiritualmente. Hoje, temos a Torá, temos a Bíblia para estudar, que é o manual, que é a árvore da vida. Quando alimentamos dessa palavra, ela nos dá vida, ela nos nutre. Yeshua é a Torá vivente, luz para meu caminho, lâmpada para meus pés. É tu palavra, assim diz Davi. Por quê? A Torá, quando a gente começa a ler, ela é vida. Se você quer saber tudo o que vai acontecer no final, começa a ler a Torá. Ela não foi abolida.
A palavra de Deus, nenhuma tilde, nenhuma jota foi abolida. Então, meu irmão, vamos a reflexionar, fazer uma reflexão da nossa vida. Vamos comer essa palavra de Gênesis e Apocalipse, que o Eterno nos deixou, essa palavra, esse manual, essa instrução. A Bíblia é um manual, é uma instrução para nós. Ela é luz para o nosso caminho. Nós outros, quando não estudamos essa palavra, caímos, deixamos, esfriamos na fé. Devemos estudar, orar, jejuar, colocar a nossa vida nas mãos de Cristo. Por la fé, somos salvos em Cristo Yeshua. Mas se não alimentarmos, não pensa que é só levantar a mão e entregar sua vida a Jesus, você está salvo. A nossa salvação é dia. O dia da manhã não me serve para hoje. Eu tenho que lutar pela minha salvação hoje. E amanhã, se eu estou vivo, eu tenho que lutar pela de novo. A salvação é dia após dia. Lutar contra a carne, contra os maus espíritos, contra tanta coisa que tem nesse mundo. O mundo hoje está com tanta coisa. É internet, é tanta coisa que está nos tirando da presença de Deus. As pessoas deixam de estudar a palavra de Deus para ficar 24 horas com o telefone. E aí você sai de uma coisa, é TikTok, é tanta coisa, você sai de uma coisa, vai em outra, vai em outra. Estamos como no dia do Noé, eles não tinham tecnologia, mas estamos como no dia dele, ou pior, como no dia de Noé. Então, entra na arca, a arca é Cristo. Entra na arca, a palavra do Senhor, começa a alimentar dela dia após dia. Senhor, salva-me, Senhor, salva minha família, Senhor, aqui estou, eis-me aqui. Usa-me a mim para levar outra palavra a outra pessoa. Porque quando começamos a estudar, também temos que levar essa palavra a outra pessoa. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês. E coloque paz. Shalom. Até a próxima Parashá. Leileha.